Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Evangelho dessa tarde. Prazer em poder estar aqui com todos. Vamos aí, hoje nós temos 2 recadinhos e um lembrete. Então vamos iniciar aí com o nosso lembrete, que é uma coisa muito importante, a fluidificação das nossas águas. Então quem já não separou o seu copinho, já separe agora, já deixe pronto, para que durante o Evangelho, os nossos irmãos de luz que se encontram aqui já vão preparando essa água. Na vibração, na prece de encerramento, nessa vibração, todos nós, com nossos pensamentos, juntamente com os nossos irmãos, tragam o benefício necessário para a água. Muitos ainda se encontram em tratamento espiritual, essa água é vital, é importantíssima, e aqueles que não se encontram também aproveitem essa oportunidade. Então fica o lembretezinho, ainda dá tempo de sair correndo, entre aspas, para a gente separar nossa água aí. Vamos aos recadinhos aí dessa tarde. O primeiro é o atendimento fraterno, né? A gente vai lembrá-los, que já está aparecendo aí na tela, né? Que esse atendimento fraterno ainda continua em vigor, né? Está sendo feito através da nossa dificuldade do encontro pessoal, né? Então ele supre aquela entrevista, né? Lembrando que isso é uma, apesar de ser virtual, mas é uma conversa reservada, né, do entrevistador com a pessoa. Então, realmente é uma coisa bem sigilosa, bem tranquila, bem reservado. É uma entrevista, apesar de ser virtual à distância, mas é uma entrevista, né, que a gente consegue auxiliar aquelas pessoas que na realidade estão necessitando de uma ajuda, de uma orientação, né? Então é um momento apropriado, né? Então o contato está aí pelo WhatsApp, fazendo o contato, né? O 996006710, agenda, faz sua reserva e pode ficar totalmente tranquilo que ela é bem reservada, essa entrevista, né? É uma entrevista. O nosso segundo recadinho também é muito importante dessa tarde, é sobre o nosso curso doutrinário, né? Que vai iniciar agora, terça-feira, às 20 horas. E ainda temos a possibilidade de inscrição. Graças a Deus, ter uma equipe boa, já de quantidade de pessoas que estão interessadas, né, em conhecer um pouco mais sobre a doutrina, e é uma possibilidade para vocês que estão aí em casa, muitas vezes na dificuldade de se locomover, em vez de ficar em casa, aproveita esse tempo para um conhecimento maior, para poder desenvolver um pouco mais desse conhecimento espiritual para vocês, né? E aprender um pouco mais. Cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente se eleva, seja profissional, seja pessoal, seja religioso, não interessa o que, né? Então ainda dá tempo, vai ser terça-feira agora, não adianta achar que vai entrar pelo WhatsApp ou pelo YouTube ou Facebook, que não, tá? É um canal reservado para isso, então quem quiser, faça o contato conosco, o contato está aí, o contato @searadiluz.com.br, dá tempo de fazer as inscrições, tá? Terça-feira, às 8 horas da noite, é das 8 às 9h30 da noite, tá? 1h30 só por semana dedicado a isso, tá ok? Ficaram os 2 recadinhos aí. Antes da gente convidar o nosso irmão Fábio, né, Fábio Rossi, que fará o evangelho dessa tarde com o tema Reconhece-se o cristão por suas obras, a gente vai fazer a nossa prece, tá? Então eu vou pedir que todos também já vão se ajeitando, fechando os nossos olhos, nos unindo aos nossos irmãos de luz, a Deus, Jesus nosso Mestre, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos aqui essa tarde em seu nome. Pedimos ao nosso Mestre que nessa noite, perdão, que nessa tarde, nos permita o entendimento desse Evangelho, que as nossas mentes, a nossa atenção, não se dispersem para os outros problemas, que fique direcionada para o Evangelho, para uma correta compreensão, que cada um de nós consiga o entendimento, consiga levar essa tarde
um pouco mais de aprendizado. Pedimos a Jesus, a todos nós, encarnados e desencarnados, envolva os nossos lares, a nossa seara de luz. Em especial, mestre, pedimos que envolva o nosso irmão Fábio. Envolva em muita paz, em muita serenidade, para que ele consiga, através de sua explanação, nos trazer um pouco mais sobre o Evangelho, nos trazer o conhecimento, nos despertar para as oportunidades de colocar em prática aquilo que aqui ouvimos. Mestre Jesus, permaneça conosco durante toda essa tarde. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E agora, com muita satisfação, vamos chamar o Fábio. Fábio, seja bem-vindo de novo a essa casa, mesmo virtual, que é sua também. Agradecemos por nos prestigiar, por estar aqui essa tarde. A Casa Seara de Luz é muito grata a isso. E vamos deixar você à vontade para trazer um pouco mais sobre a mensagem e novamente agradecemos, Fábio. Fique com Deus e uma boa palestra. Muito boa tarde a todos os irmãos, as irmãs, encarnados e desencarnados. Inicialmente quero agradecer, essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, mais uma vez estar, mesmo virtualmente, falando para os irmãos encarnados e desencarnados da Casa Seara de Luz, que sempre nos acolheu com tanto carinho, sempre nos acolheu com tanto amor. Então, eu agradeço a oportunidade e a gente sabe que a cada oportunidade dessas que nós ganhamos é uma oportunidade de nós mesmos evoluirmos, né? Nós, não só nós que falamos, mas a todos que trabalham nas tantas casas espíritas que nós temos aqui no Brasil. Então, são oportunidades divinas que nós temos que agradecer sempre. Agradecer sempre a oportunidade, de ser útil na seara do nosso Mestre Jesus. Certo? Então, vamos lá, Então, agora, oficialmente, vamos começar a nossa palestra. E o tema de hoje é: reconhece-te o cristão por suas obras. Muitas vezes a gente questiona, ou outras religiões questionam, mas o espírita também é cristão? E a resposta para essa pergunta é sim, claro, nós somos cristãos. A partir do momento que Kardec nos faz aquela pergunta aos espíritos, quem é o espírito perfeito? Quem é o nosso modelo e guia? E os espíritos respondem: vede Jesus. Ou seja, nós seguimos os passos do nosso Mestre Jesus. Então, consequentemente, ele é nosso guia. Se ele é nosso guia, nós somos cristãos. Porque algumas religiões falam: mas os espíritos não são cristãos. São sim. Somos sim, somos cristãos. Nós, lógico, nós lemos o Evangelho, nós lemos as obras de Kardec, mas as obras de Kardec foram pautadas em cima do Novo Testamento. O Novo Testamento da Bíblia, basicamente, nós não damos, assim, nós estudamos, mas assim, nós não olhamos, não estudamos muito o Velho Testamento, e sim o Novo Testamento, porque daí que surgiu o nosso mestre aqui na Terra, que foi Jesus Cristo. Então, nós seguimos daí em diante. Nós entendemos e estudamos o novo Evangelho, o Novo Testamento. E então, vem a pergunta, o verdadeiro espírita tenta cada dia mais colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Aí eu faço a pergunta: nós que somos espíritas, nós temos uma ideia que nós temos que evoluir, nós estamos no estado, nós estamos aqui para evoluir. E só que muitas vezes as pessoas pensam que evoluir é como uma viagem de elevador. Você acorda de manhã, toma seu banho, passa perfume, se troca, toma seu café da manhã, entra no elevador, aperta o botão céu e você está salvo. Você encontra Jesus e todos aqueles espíritos lindos e maravilhosos. Não é bem assim. A nossa evolução, nosso estágio evolutivo, se dá de escada, com muito trabalho, com muita, vamos dizer assim, com muita persistência, porque não é fácil, não é fácil seguir Jesus,
né? Não é fácil seguir os seus ensinamentos, né? Mas nós temos essa consciência, e isso é legal, né? Todo espírito tem a consciência de que nós não devemos ser melhores do que ninguém, mas devemos ser melhores do que nós mesmos todos os dias, né? Todos os dias nós devemos ser melhor do que nós mesmos, todos os dias, né? E nós estamos numa evolução. E aí entra aquela parábola do semeador, todos devem conhecer, né? Que diz a parábola que o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear. E aí ele foi pegando, jogando sementes, né? E algumas sementes caíram na beira da estrada, no solo duro, né? No solo duro, aonde a semente não penetrou, né? E vieram os pássaros, pegaram a semente e levaram embora. Outras sementes caíram no meio dos pedregulhos, onde tinha pouquinha terra, logo germinaram, mas pela falta de pouca terra, de pouca base, acabaram morrendo. Outras caíram no meio dos espinheiros, aí os espinheiros vão, né? Eles, né, subiram, cresceram e sufocaram a planta. E outras caíram em terra fértil, né? Caíram em terra fértil. E algumas produziram 30%, 60%, né? Enfim, né? Caíram em terra boa. Então vamos lá. Quem é o semeador? Jesus Cristo. Né? Somos cristãos? Somos cristãos. Jesus Cristo saiu a semear. E ele não escolheu a terra, tá? Ele não escolheu a terra, ele semeou para o mundo. Ele semeou para todo mundo. Ele não escolhia as pessoas e não escolhiam as sementes. Ele não escolhia a terra, né, e nem as sementes. Ele simplesmente semeava. Simplesmente ele, né, jogava as sementes. E vamos ver o que vai frutificar. Algumas morreram, né, sufocadas pelo materialismo, pela falta de fé, né, muitas vezes até no começo até aquela empolgação, mas depois quando vê que dá tanto trabalho, acaba deixando para trás, né, e aí vai. Mas algumas caíram em terra fértil e produziram. E mesmo as que produziram, não produziram todas iguais. Produziram algumas, produziram mais, outras produziram menos, né? E assim, tudo depende da sua vontade, né? Tudo depende da vontade do ser. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Nós podemos ser melhores? Quando podemos ser melhores? E os Espíritos respondem, a partir do momento que vocês queiram ser melhor, dependendo somente da vontade de você ser melhor. Só depende de você, só depende da sua vontade. Só da sua vontade. Só isso que depende, tá? Então, né, fica a dica aí, vontade, tá? A imagem tá boa, a luz tá boa, o som tá bom, tudo certo? Tá, qualquer coisa dá um toque aí, tá bom? Vamos lá. E todo ensinamento de Jesus, tá? Se a gente pegar, já que o nosso Jesus é o nosso modelo e guia, né? Aonde nós podemos encontrar esse ensinamento, né? Onde nós podemos encontrar a palavra de Jesus? E tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Mas, basicamente, se você pegar o Livro dos Espíritos, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que é uma condensação, tá? Se você condensar tudo isso, você cai no Sermão da Montanha, né? Mateus, capítulo 5 a 7. São 2 capítulos. Capítulo 5 até o capítulo 7, tá? Lá tem todo o Sermão da Montanha. Mas se você quiser minuciar melhor esse Sermão da Montanha, tem um livrinho chamado O Sermão da Montanha, de Rodolfo Calegares. Ele é fantástico, esse livrinho é fantástico. Ele explica todo o Sermão da Montanha. Ele explica todo o sermão, como se foi feito, o que Jesus queria dizer em certas parábolas, o que Jesus, na verdade, lá no fundo, ele queria explicar sobre, né, sobre o ensinamento dele, que a gente resume o ensinamento de Jesus em amor, caridade e desapego, né? Amor, caridade e desapego. Ok? Então, vale a pena ler. Rodolfo Calegares, O Sermão da Montanha, ou se não, o livro mesmo, né? Pega a Bíblia. Eu aconselho vocês a Bíblia de Jerusalém, tá? Todo cristão deve ter uma Bíblia,
tá? E todo espírita, como ele é cristão, ele tem que ter a Bíblia. Independente dos capítulos, independente dos livros de Kardec, nós temos que ter a Bíblia, né? E eu que aconselho, porque algumas Bíblias são tendenciosas para algumas certas religiões. Então, a Bíblia de Jerusalém, tá? Ela é uma Bíblia explicativa que foi traduzida do grego, né? Que foi o idioma, né, originário do Novo Testamento, e já traduzido direto para o português. Então tem menos erros, tem menos. É uma Bíblia de estudo mesmo, sabe? A Bíblia de Jerusalém. Ela é fantástica, vale a pena. E lá você procura o capítulo do Mateus, né, no Novo Testamento, Mateus, capítulo 5 a 7. Tá bom? Então tá. Mas por que você está falando tudo isso? Nós não vamos falar sobre as obras, né? A nossa salvação não está segundo as nossas obras? Ok, mas primeiramente, aonde, para a gente saber o que a gente tem que fazer, a gente primeiro precisa saber aonde encontrar, né? Aonde, o que fazer, aonde seguir, o que seguir para ser um realmente cristão, para ser um real cristão, né? Porque quando você pegar todos esses ensinamentos e começar a colocar na sua vida, começar a colocar em prática todos esses ensinamentos de Jesus, você estará fazendo boas obras, você estará sendo reconhecido pelas suas obras, e não para os homens verem. Você não tem que fazer nada para os outros, você tem que fazer para si mesmo e para Deus, né? Porque quando Jesus falava muito de consciência tranquila, né? Consciência tranquila, consciência tranquila. Mas por que ele falava tanto de consciência tranquila? Porque é dentro da nossa consciência que está a nossa ligação com Deus, né? E se estamos com a consciência tranquila, se estamos tranquilos, se estamos de bem conosco mesmo, consequentemente estaremos de bem com os outros e, consequentemente, de bem com Deus também. Então, termos a consciência tranquila, tá? Faz parte da nossa busca pela nossa felicidade, né? Primeiramente, estar feliz conosco, né? E, consequentemente, tendo feito boas obras, sendo um bom cristão, você recolherá, você, né, amontoará para si tantas coisas boas. E daí a felicidade. Aí mora o segredo da felicidade. Ser um bom cristão, né? Ser um bom cristão. É aí que mora, né, o segredo. Aí é o segredo. É aí tá todo o resultado da nossa felicidade. Certo? Mas vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 17, no item 3, o homem de bem. Então, o que é ser um bom cristão, né? O que é ser um homem de bem, segundo Jesus, né? E ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se não fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que você queria que os outros fizessem a você. Tem fé em Deus, na bondade de Jesus e na justiça e na sabedoria de Deus. Sabe que nada acontece sem sua permissão. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso é ser um homem de bem. Fácil, né? Então, vamos minuciar isso. Primeiramente, ele coloca lá, né, o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. A lei de justiça, de amor e de caridade. Se você vai lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 10 do livro 3º, nas leis morais, nós temos uma lei que fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. E eu queria pegar aqui algumas perguntas para a gente minuciar bem isso, né? O que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Vamos lá. Primeira questão, 873. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Justiça. A lei de justiça, né? Ser justo é uma coisa natural ou é adquirida externamente? E os espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. A justiça, né, é tão nata dentro de nós
que quando a gente vê uma injustiça, a gente fica nervoso, a gente fica revoltado. Por quê? Porque nós temos esse sentimento, nós temos essa, vamos dizer assim, não é bem um sentimento, mas essa ideia, né, de ser justo, de querer ser justo, né? E nós devemos ser justos como cristãos. Aí na questão 875, então como a gente pode definir justiça? Se é uma coisa nata, o que é justiça? Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Justiça está no direito, no respeito ao direito do próximo. Ou seja, você respeita o próximo, você respeita as escolhas do próximo, você respeita as ideias do próximo, você respeita o próximo como ele é, independente das nossas diferenças, porque nós não somos obrigados a aceitar nada de ninguém. E não aceitar a pessoa, não somos obrigados a aceitar o que os outros fazem, mas nós somos obrigados a respeitar o que elas fazem. Ah, mas ele mata, ele rouba, ele estupra. Respeito. Ah, mas respeito. Ah, mas respeito. Respeito. Respeitar o direito do outro. O que ele vai fazer? Ele vai ser responsável pelos seus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí estão as nossas obras, né? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos entendendo e compreendendo e aplicando na nossa vida. São coisas boas? São boas ideias? São boas obras? Então, ok. E se não for, a gente começa de novo, tá? Respeitando a nós mesmos, tá? O momento evolutivo que nós estamos, não é se revoltar contra si mesmo, ou adquirir culpa, remorso, nada disso. É respeitar até as nossas próprias falhas. Aceitar que somos falhos. E daí, procurar cada dia melhor, cada dia mais ser melhor do que nós mesmos. A outra que eu queria colocar, 875. O que determina, então, o direito de justiça? Como, né, como colocar isso, né? E ele fala assim, são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Aí lá existem, né, as leis naturais e as leis humanas, e as leis que são de Deus, né? Mas eu convido os senhores a lerem as leis morais nessa parte, da 873 até a 877, tá bom? Aí tem a 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Ou seja, né, o que a lei fala sobre essa ideia de justiça natural? Ele diz assim, o Cristo vos disse, querer para o outro o que quereis que os outros façam a você. Então, aí está todo o resumo da lei de Deus. O que nós, como homens, devemos fazer? Tudo aquilo que fazemos aos outros, tudo aquilo que você quer que os outros façam a você. É simples, é fácil, né? Não é fácil aplicar, né? Mas é fácil de entender, né? E aí ele fala do direito da vida, né? E depois ele fala aqui, a 886, né? Então, a gente falou de justiça. Amor. Amor é aquilo que Jesus falava tudo, né? Sempre falou de amor. E aí, na questão 886, é uma sacada, é uma pergunta muito fantástica. Kardec pergunta, né? Qual é o verdadeiro sentido? Porque Jesus falava muito de caridade, né? De justiça, você fazer ao próximo aquilo que você quer que o próximo faça a você. Ele falava muito de caridade, né? Mas aí ele fala, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Né? Segundo entendia Jesus, ele pergunta assim, e os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, caridade é você levar uma sopa, é você dar uma roupa, é você dar uma cesta básica, é você dar o seu ouvido, doar o seu ouvido, é dar um abraço, é cumprimentar o outro, né? Isso é caridade. Mas o sentido original da palavra caridade está lá. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tá? Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Né? E nós, se nós queremos ser cristãos e fazermos boas obras, nós temos que seguir isso, né? Ser bom, né? Simplesmente ser bom,
aquilo que os nossos avós diziam, aquilo que os nossos pais diziam, não machuca o seu amiguinho, não xinga o outro, respeita as pessoas, seja educado, né? Tudo aquilo, seja gentil, né? Preste socorro, auxílio quando puder, né? Dê um prato de comida quando for necessário, né? Dê um aperto de mão, também dê um abraço, ouça uma história de alguém que necessita, ser bom, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Pergunta aos senhores: somos perfeitos? Não, né? Ok. Por que a gente exige a perfeição do outro? Por que a gente exige que o outro seja perfeito, se nós mesmos não somos perfeitos? Né? Então fica a dica. E aí ele coloca, né? Perdão das ofensas. Se nós não somos perfeitos, né? Nós vamos errar, assim como os outros vão errar. Nunca ninguém errou com você? Você nunca errou com ninguém? Ok. Então, se nós erramos e se os outros erram, a gente tem que se reconciliar, a gente tem que se acertar. E como que a gente faz isso? Através do perdão. Então, aí entra uma outra questão, né? Na questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Se nós temos aqui para evoluir, qual é a regra de evolução? O respeito, né? E, ok, mas esse convívio, essa evolução se dá de que forma? Convivendo. Nós precisamos conviver para evoluir. E para conviver, nós temos que ter respeito, né? Então tá aí o outro segredo, né? Que Jesus sempre nos trouxe. Ter, né? Perdoar, né? Aprender a perdoar o outro, né? E aí a gente pula para a questão 893. Ele pergunta, né? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Ainda falando da caridade. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: a mais desinteressada caridade. A mais desinteressada caridade. Por quê? Julga-se o cristão pelas suas obras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer obras para os outros verem, para que as pessoas me julguem bem, né? Isso é aquele princípio do orgulho, do egoísmo, né? Que a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas é aquela situação, né? Nós queremos ser vistos, isso é a nossa vaidade, é o nosso ego querendo aparecer mais do que as nossas obras, né? Então, na verdade, a gente nem está tão preocupado com as obras, e sim preocupado com a vaidade dos outros verem: ah, mas eu sou um espírita tão legal, eu faço tanta caridade, eu sou tão bonzinho, e quando eu morrer, não nem vou passar para o umbral, eu vou direto para o céu, vou direto para esferas superiores, né? E a gente pensa, né? Muitas pessoas pensam assim, porque você deu um prato de comida ou porque você fez alguma coisa, né? Ou quando você vai fazer a caridade, você tira uma selfie, né? Pumba, e posta no Facebook, Twitter, né? Enfim, a gente, né, quer aparecer para que os outros vejam: olha como ele é bonzinho, né? Não é bem assim, tá? É a mais desinteressada caridade, aquela que você faz de coração. E é essa obra, porque o que os outros acham, o que os outros vão pensar de você, o que os outros vão querer de você, pouco importa, né? Você tem que agradar a Deus e a você mesmo, né? Aos irmãos fazendo a caridade, né? Mas você precisa estar satisfeito com você mesmo e satisfeito com Deus. E Deus, né, satisfeito conosco. Porque no Fonte Viva, na lição número 30, ele diz, né, que nós estamos, Deus está em nós, o quanto nós estamos em Deus. O que nós estamos fazendo para mantermos essa ligação, essa conexão com Deus, né? E isso se dá pela nossa consciência tranquila, por ter tido consciência de que fizemos boas obras, né? Então é isso aí. E aí ainda falando lá, né? Então, essa aí foi as leis morais que eu queria trazer. E ainda ele falava lá no Homem de Bem, né? Ele observa, se questiona, né, pergunta a si mesmo, para sua consciência, se ninguém tem nada de mal para falar dele, né? Faz aos outros tudo aquilo que você quer que os outros façam a você. Tem fé no futuro. Tem fé no futuro. Acredita em Deus. Acredita em Jesus. Mas nós temos que aprender a acreditar em nós mesmos. Muitas vezes nós desacreditamos em nós mesmos. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. A gente põe tanta dificuldade nas coisas. Eu só tenho que levar o lixo ali fora. Ah, mas está tão pesado. Ah, mas o saco vai rasgar. Ah, mas vai sujar o quintal. Ah, mas isso. A gente põe tanta coisa, põe tanto empecilho nas coisas,
E pelo amor de Deus, né? Não, acredita em você, segue em frente, vai, segue, né? Acredita, certo? Tem fé em Deus, tem fé na justiça divina, né? Tenha fé. Dá mais valor aos bens espirituais do que aos bens materiais. Ok. Nós vivemos hoje numa sociedade muito bagunçada, muito materialista, uma sociedade que se preocupa muito no ser, no ter, do que em ser. Né? Isso por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa inveja e do nosso orgulho. Questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o pior, qual o mais radical de todos os vícios? E os Espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Olhe no fundo de todos os seus problemas, de todas as suas mazelas, você vai ver que lá no fundo está o orgulho e o egoísmo. E outra, ela coloca, ele ainda fala que ela neutraliza as boas qualidades. Mas nós temos que entender um pouquinho isso, né? O que é orgulho? Orgulho é aquela situação assim, é aquele sentimento, aquela sensação de que você é o cara. Eu sou bom pra caramba, sabe? Eu sou fantástico, eu sei, eu tenho, o meu é melhor, porque eu sou o cara. Esse é o orgulho, né? E nós somos assim, né? Perder isso 100%, nós temos que dar valor para nós mesmos, mas não achar que o nosso é melhor do que dos outros. E ele não liga muito para o outro, para ninguém. Ele não liga muito para o outro, não. Diferente do vaidoso. O vaidoso nem sabe se é tão bom assim. Na verdade, ele também nem quer saber, ele nem se acha tão bom assim, mas ele quer que os outros vejam que ele é bom. Esse é o vaidoso. Diferente do orgulhoso. O orgulhoso acha que ele é o melhor. O vaidoso quer mostrar para o outro que ele é melhor, mesmo que ele não seja, né? Então, não confunda o orgulho com vaidade. Outra coisa, o egoísmo, né? O egoísmo a gente sabe, nós somos egoístas, né? Até porque tudo é nosso, tudo a gente fala que é nosso, né? Meu cachorro, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha planta, meu celular, meu isso, meu aquilo, meu, tudo meu, né? E como a gente sabe se a gente é egoísta ou não? Imagina a cena, os senhores, né, conhecem a mulher ou o homem da sua vida, né? Você conhece a tua alma gêmea, né? Vamos dizer assim, entre aspas, tá? Entre aspas. Você conheceu a alma gêmea, né? E aí, beleza, e você consegue lá, então, uma viagem, você vai fazer um cruzeiro com a mulher ou com o homem da sua vida. E vocês estão entrando no navio, um navio grande, imenso, lindo, maravilhoso, escrito Titanic. Vocês sabem o que aconteceu com o Titanic, né? Mas tudo bem. Vocês entram no Titanic e vocês estão ali. Só que chega um momento que ele bate no iceberg lá, né? Puf, bate no iceberg. E aí o que aconteceu? Não tinha bote salva-vida para todo mundo. Não tinha bote salva-vida para todo mundo. E você está lá, né? Você consegue uma vaga, só tem uma vaga. Você só consegue uma vaga num bote salva-vidas. E aí o que você faz? Você corre e senta na sua vaga. E o homem da sua vida ou a mulher da sua vida, né? E aí você fala para ele: olha, eu te amo. Te amo do fundo do meu coração. Mas, né, eu espero que você sobreviva. E talvez nós nos reencontramos por aí. Mas no atual momento, primeiro eu do que você, né? Esse é o egoísta. O que ama de verdade ele teria prazer em dar o seu lugar ao outro, né? Porque quem diz que você vai morrer, né? Então, assim, então o egoísta é isso. Agora, o invejoso é um problema. A inveja é perigosa, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que combater bastante. Por quê? Porque a neurociência já explica que a inveja, ela se procede aqui no córtex cerebral, aqui na parte de trás, tá? E o que acontece? Ela está ligada com o hormônio da ocitocina. Então, quanto mais ocitocina você libera, né? Quanto mais inveja você tem, mais ocitocina você libera. E a ocitocina é o hormônio da agressividade. Tá? Muitas vezes as pessoas falam: ah, matou por inveja. É possível? É claro, é possível sim, sabe? As pessoas que sofrem com muita inveja, elas se tornam violentas, né? Porque e essa parte aqui de trás também é responsável pelas dores físicas, né? Então, assim, a inveja dói.
Literalmente a inveja dói. E o que acontece? O invejoso, ele chega a matar, ele chega a tirar a vida de outro. Então, combater a inveja é, né, fenomenal. E como a gente faz isso? A parte da gratidão, tá? Ser grato, agradecer sempre por que você tem, agradecer o que você tem e o que você é. Olha uma boa obra para você começar a fazer, né? Agradecer a você mesmo e agradecer a Jesus, a Deus, a seus amigos, a sua família, a quem está ao seu redor. Agradeça todos os dias. Agradeça primeiramente a Deus, né? Pela natureza bendita, pela oportunidade de estar aqui encarnado. Agradeça sempre, né? E assim você combate a sua inveja. Então vamos lá. Como fazemos nossas boas obras, então? Resumo. 3 lições de Jesus: amor, caridade e desapego. Amor, caridade, desapego. O amor tão dito, a caridade que a gente falou, o desapego, como a gente disse, né? Não achar que tudo é nosso, né? Porque nós não temos nada. Nós só temos 2 coisas: o tempo e o nosso livre-arbítrio. São as 2 coisas que nós temos. E nós temos que aproveitar o nosso livre-arbítrio para fazermos boas escolhas, para fazer essas boas escolhas e adquirir bons frutos, né? Ser uma árvore que produz bons frutos, que faz boas obras, né? Através do nosso livre-arbítrio e do nosso tempo, porque é isso que nós temos. É isso que realmente é nosso e é isso que nós realmente vamos levar para o outro lado. Né? O que a gente fez com o tempo, as escolhas que fizemos durante o tempo que estivemos aqui. Né? Lembrar que tudo volta, né? A vida as nossas atitudes são como bumerangues. Você lança, ela volta para você. Você fez boas obras, essas boas obras voltam para você como oportunidades, como forma de carinho, de saúde, de prosperidade. Você quer ser próspero, você quer ter saúde, você quer ser feliz? Né? Faça bem aos outros. Faça bem aos outros. Essa é a nossa maior obra, né? E isso é ser um verdadeiro cristão, tá? É você dar aos outros aquilo que você quer que os outros deem a você, né? Lembrando, né? Para você, uma reguinha, um termômetro para saber se você está fazendo coisas boas, né? Lembra aquela frase de Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Se aquilo fere de alguma forma o teu irmão, ela é errada. E é uma coisa que eu sempre falo para o meu filho: na dúvida, faça o certo. Ah, mas qual é o certo? É aquilo que faz o outro, né? É aquilo que não fere o outro. Você está fazendo a coisa certa. Não se preocupe com as aparências, faça sempre o bem, né? Porque é sempre pelo bem, é sempre pelo amor, é sempre pela gratidão, é sempre pela fé que nós vamos plantar bons frutos. A gente vai plantar boas árvores que gerarão bons frutos. E esses bons frutos são as nossas obras. As obras que realmente serão vistas por Deus e serão retribuídas a nós, né, em bênçãos, porque nós recebemos bênçãos todos os dias. Todos os dias nós recebemos bênçãos. Todos os dias. Nós já temos a maior, que é a vida, né? E assim, a gente faz dessa vida, né, com as nossas boas escolhas, termos bons frutos. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Eu queria, né, dividir isso aqui um pouquinho para você. Se tiver alguma dúvida, se fizer algum comentário, estou à disposição, tá? Fiquem à vontade para perguntar e, né, estamos aí para qualquer dúvida e para qualquer oportunidade aí. Logo, logo voltaremos a nos ver. E quem sabe não ao vivo, né? E se abraçar ali, né? Um abraço bem, bem fraterno, bem legal. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Fábio, já temos aí algumas dúvidas aqui, ou alguns comentários, né? Digamos assim, ó. Tá, Primeiro é o da Ana Paula, né? Está aqui, ó. O Ah. Espiritismo é tão óbvio, né? Basta a gente querer se esforçar para sermos melhores, darmos nossos pequenos passos rumo à nossa evolução. Sim, com certeza.
né, a evolução é uma escada, né? Então você se preocupa, não se preocupa com a escada do outro, se preocupa com a sua, né? E segue em frente, segue sua vida, né? Não subindo na cabeça de ninguém, não subindo pela escada, pisando em ninguém, né? E você subirá limpo, você subirá com a consciência tranquila e será feliz, e será feliz. Tem a Rosana, falando que foi uma linda palestra. Seara de Muito Luz, a obrigado. imagem está um pouquinho ruim, então estou falando, acho que é a minha, né? Porque você estava até bem até agora. A Vera, Fábio, que linda palestra, está falando gratidão também, a Vera. Tem alguns comentários aqui. Obrigado pelo carinho e pelos ensinamentos da Rosana. Eu que agradeço a oportunidade. O Edson, perdão, Maldonado, muito boa palestra. Obrigado, Fábio. Está sempre com a gente lá, o Edson. Acho que tem mais algum, não. Mas é aquilo que você falou, né, Fábio? A nossa evolução tem que ser firme, tem que ser consciente. A gente não deva se preocupar com os outros, né? E se preocupar conosco mesmo, né? Sim, sempre. Fábio, de antemão, vamos agradecer aí a tua vinda, a tua palestra, agradecer pelo tempo que deixou essa casa, que é muito grato a você, que está sempre com as portas abertas, o Seara de Luz. Esperamos que realmente as próximas sejam pessoalmente. Agradecemos aí pelo tema que envolveu, acho que a todo mundo, é um momento de reflexão, né? Um momento que a gente vive também numa pandemia, a gente pode até aproveitar esses momentos para a gente fazer essas nossas mudanças. Fábio, Com certeza. em nome do Seara de Luz, agradecemos muito a tua palestra. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Até mais. Boa Até semana mais, a todos. Então vamos lembrar também agora que nós vamos ter a live da mocidade, né? Agora às 16 horas. Agradecer também a todos que prestigiaram aí o nosso evangelho. E vamos à nossa vibração, né? Nossa prece de encerramento e vibração. Que cada um realmente apoie bem seus pés ao chão, que continue envolvido com o plano maior, com os nossos irmãos de luz. E vamos iniciar agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade única que nos deu de estarmos reunidos essa tarde em seu nome. Vamos também agradecer de coração ao nosso irmão que fez essa palestra linda, que cada um de nós consiga realmente refletir com os nossos passos, enxergar oportunidades para colocar em prática, né, essa nossa missão. Que sejamos melhores em cada dia, em cada passo, que tenhamos consistência nessa caminhada, nessa trajetória. Vamos agora juntos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, que se encontram com a pandemia, que se encontram os dirigentes dos planetas, os nossos, em conflitos pessoais. Que esse momento seja um momento de reflexão e eles consigam enxergar que existem os irmãos ao seu lado, que necessitam de ajuda, que necessitam de amparo, que necessitam de justiça e respeito. Vibremos também aos nossos irmãos que se encontram em um leito hospitalar, com a doença do corpo, que eles tenham o conforto, tenham o amparo necessário. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram abandonados na rua, que não possuem um lar ou o alimento necessário, mas que o coração deles é muito grande, amparando até os irmãos, os animaizinhos que estão ao seu lado, dividindo o alimento. Que aprendemos com esse exemplo, dividindo o alimento com eles, dando um conforto, um cobertor nessa época de frio. Vibremos as nossas irmãs que sofrem com violência doméstica,
que nesse momento que nos encontramos em nossas residências, esse percentual aumentou, que elas tenham o amparo, a força necessária para superar esse momento. Vibramos a todos os irmãos que sofrem preconceito, seja ele racial, seja ele sexual, que eles tenham um amparo, que eles consigam realmente mostrar a toda a sociedade que não existe diferenças, que todo mundo é igual. Vibremos pelos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos lares, que sejam abençoados, que todos tenhamos luz em nosso lar. Vibremos juntos com os nossos irmãos, os nossos mentores desencarnados que encontram-se ao nosso lado, as nossas águas, para que elas recebam o lenitivo que cada um de nós necessita, que tenhamos esse alimento, que sejamos abençoados por Deus. Que as nossas obras, as nossas trajetórias nessa evolução sejam firmes, sejam conscientes, como foi nos dito essa palestra. Mestre Jesus, pedimos humildemente, nos envolva os nossos mentores, os nossos irmãos desencarnados que se encontram ao nosso lado, os nossos lares, os nossos familiares, a nossa casa seara de luz. Que todos continuem tendo a luz, o amor necessário para que possamos retribuir isso aos nossos irmãos. Mestre, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, agradecemos ao privilégio, à oportunidade do Evangelho, que a todos nós é construtivo, né, o conhecimento. Um ótimo final de semana a todos e não esqueçam da live da mocidade. Fiquem com Deus até a próxima semana. Que assim seja.